Se você quer criar autoridade, ganhar presença digital, criar conexão com o seu público e fazer as suas redes sociais se transformarem em uma ferramenta de vendas, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Guia Completo de Tráfego Orgânico. Quando a gente fala sobre tráfego orgânico, existem 6 pilares que a gente não pode menosprezar. E se um deles for feito de forma errada, ou se um deles não for feito, todo o restante acaba, tá bom? São eles: saber planejar conteúdo, saber qual é a vida útil do seu conteúdo e qual é o tempo de engajamento dele, saber organizar um conteúdo, saber explorar a ferramenta e o algoritmo de cada rede social, saber gerar relatório e analisar as métricas desse relatório e saber trabalhar com o design do seu conteúdo. Nossa, Kelvin, eu já me perdi. Calma, que devagarinho vai tudo. Primeiro vamos falar de planejamento de conteúdo. Uma dica muito boa é que se você quiser captar cliente, vender alguma coisa pela sua rede social ou conquistar cliente para sua empresa, você vai precisar fazer isso, que é criar conteúdo diversificado. E aí a gente entra já no primeiro ponto importante, que é o primeiro erro que as empresas cometem ao criar conteúdo para a internet, seja para qualquer rede social. Quando eu vou trabalhar com qualquer empresa, eu trabalho com 3 pilares de criação de conteúdo. O institucional, que é aquele conteúdo quando você fala da sua empresa, seja você falando o que é a sua empresa, o que ela faz, sobre quem é a sua equipe, missão, visão e valores, mostrando depoimentos de clientes que já compraram de você. O conteúdo institucional, ele é muito bom para explorar os gatilhos de prova social, tá? Gatilhos de prova social são muito importantes para você conseguir o que eu vou falar em seguida, que é a autoridade. Segundo tipo de conteúdo é o educacional. Ele é o mais importante, não importa qual é o seu mercado. Se você trabalha com varejo, se você trabalha com venda direta, se você trabalha com cobrança, se você trabalha na área médica, se você trabalha como advogado na parte de direito, esse conteúdo é prioridade. E o que é o conteúdo educacional? É aquele conteúdo onde você ensina alguma coisa para o seu público. Você não está tentando explicar o que é a sua empresa, você está ensinando para o seu público alguma coisa sobre o seu mercado. Tá? Se eu vendo esse mouse, se eu tenho uma fábrica desse mouse, eu vou dizer o porquê que usar um mouse ergonômico é melhor. Quais são os benefícios de usar um mouse menor? Quais são os benefícios de usar um mouse sem fio? Quais são os benefícios disso, daquilo, de não sei o que? Você vai ensinar, dar conteúdo de valor para o seu público. Quanto mais eu mostro o que eu sei sobre esse mouse, mais autoridade eu vou ganhando com o meu público. Então é muito importante fazer conteúdo educacional. Esse é de longe o mais importante para a sua empresa começar a ganhar autoridade. E o terceiro tipo de conteúdo básico é o comercial, lógico. Para que ele é importante? Para você ganhar dinheiro. O que a gente faz dentro do comercial? E aí você já deve pensar, olha, esse mouse aqui é R$29,90. Não, não é isso. O comercial ele é voltado para conquistar o seu cliente, para conhecer o seu produto. E existem vários tipos de modos de fazer conteúdo comercial sem ter que fazer promoção, sem ter que fazer propaganda direta, de uma forma que você só vai atraindo o seu público para perto de você, para conhecer a sua marca, para conhecer o seu produto, para conhecer o seu serviço. Beleza? Esses são os 3 pilares. Existem vários outros tipos de conteúdo. Existe, por exemplo, conteúdo motivacional. Eu, preferencialmente, gosto de fazer conteúdo motivacional toda segunda-feira. Para que ele serve? Para encher linguiça. Mentira. Ele serve para você criar uma conexão com o seu público e gerar empatia. Quando o seu público não está muito interessado em falar de mouse e você dá uma mensagem motivacional, talvez você consiga a atenção dele. Ir diversificando esses tipos de conteúdo é muito importante para você ir testando o que o seu público gosta de saber quando você fala alguma coisa, tá bom? Isso é no feed. No Stories a gente também pode abordar outros tipos de conteúdo e ele é perfeito para fazer isso. Por exemplo, pergunta coisa nos Stories, faz enquete, faz votação, grava vídeo descontraído. O Stories ele é perfeito para você não ter um conteúdo fixo,
mas para você ir jogando coisas ali que possam atrair mais o seu público. Ele é muito bom quando você sabe explorar a empatia, o rapport, trazer a pessoa para perto, criar uma conexão. Mostra a sua equipe no momento de descontração, mostra você em um momento de descontração no trabalho, faz pergunta, enquete, faz tudo o que você quiser. O Stories é perfeito para isso, não deixe de usar ele. Segundo ponto sobre tráfego orgânico é você precisa saber o tempo de vida útil do seu conteúdo e quanto tempo ele engaja, tá bom? Quando alguns clientes meus me perguntam assim, Kelvin, quantas vezes eu preciso postar por semana? Eu respondo de cara, todo dia. Tá? E aí tem alguns clientes que comentam assim, ah, mas você está falando isso porque se você criar conteúdo diário para mim, você ganha mais dinheiro. É lógico que eu ganho mais dinheiro. Mas eu vou te mostrar o porquê que é mais importante você se preocupar em manter uma presença constante do que quanto você vai pagar. Para explicar isso do jeito certo, eu preciso te dizer que existem 3 fases de todo o conteúdo na rede social. O tempo que ele engaja, o tempo de vida útil e o tempo que eu chamo de conteúdo vencido, tá bom? Ele tem essas 3 etapas. O tempo de engajamento é o tempo em que ele mais vai conseguir like, curtida, comentário, gente compartilhando. O tempo de vida útil é o tempo em que a sua publicação vai continuar aparecendo no feed dos seus seguidores e das pessoas que não te seguem. E o tempo de conteúdo vencido é aquele tempo onde o seu conteúdo só vai ser encontrado se alguém pesquisar nele, pesquisar aquele conteúdo, tá bom? Então ele tem essas 3 fases. Colocando mais específico dentro do Instagram, para você entender, quando você faz um post no Instagram, ele tem ali 6 horas de engajamento, 48 horas de vida útil, depois dessas 48 horas o seu conteúdo morre. E de onde eu tiro esse tempo? Existem várias fontes de pesquisa de análise de algoritmo. E esses pontos que eu estou trazendo são da Ethos Social Networking, tá bom? Eu vou até colocar o link aqui na descrição do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, para você dar uma olhada nesse artigo que eu estou falando aqui. E aí você deve me perguntar assim, ah, Kelvin, já que o meu conteúdo ele ainda mostra no feed das pessoas daqui 48 horas, então eu posso postar de 2 em 2 dias? Não, não pode. Porque o que você tem que levar em consideração é o tempo de engajamento. Por isso você precisa postar no mínimo uma vez por dia. E se a gente for falar especificamente do Instagram, que tem um tempo de engajamento de 6 horas, e esse engajamento vai diminuindo, o ideal seria você posta um feed, daqui 6 horas você posta um stories, daqui 6 horas você posta um reels. Isso é um mundo hipotético, um mundo onde você teria que se dedicar muito à criação de conteúdo. Mas, se você postar uma vez por dia no feed e no stories, você já tem uma relevância, você já tem uma presença constante no Instagram. E mesmo se esses argumentos não bastarem, eu quero que você pense o seguinte: se você quiser economizar dinheiro postando 1, 2 vezes por semana, pensa no seguinte: o seu concorrente vai perceber que quanto mais ele posta, mais presença ele tem. Portanto, ele vai postar todo dia, enquanto você está ficando menor dentro da rede social. Então, se for para você postar pouco, para você ter pouca relevância, se o seu objetivo não é vender pela rede social, posta pouco. Se o seu objetivo é conquistar o público pela rede social, aí você tem que ter um trabalho diário de conteúdo diário. E como eu comentei, cada rede social tem um tempo de vida útil, um tempo de engajamento diferente. Lá no meu Instagram tem um post sobre isso, mostrando todo o tempo de vida útil de todas as redes sociais mais importantes. Vai lá e comenta alguma coisa sobre eu vim do YouTube, beleza? Só para eu saber que você assistiu esse vídeo no YouTube. O terceiro ponto sobre tráfego orgânico é o calendário editorial. Ele é muito importante. Se você já criou conteúdo para a internet, já deve ter parado nesse mesmo momento de eu acabei de postar um conteúdo, o que eu posto agora? O calendário editorial ele vem justamente para você resolver esse problema. E ele nada mais é do que uma ferramenta onde você organiza tudo que você vai postar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, se você quiser postar também sábado e domingo. E ele vai mostrando tudo. Segunda-feira, conteúdo motivacional. Terça-feira, eu vou explicar alguma coisa para o meu público. Quarta-feira, eu vou fazer alguma coisa mais engraçada, que gere conexão.
quinta-feira eu vou fazer um Reels, sexta-feira eu vou fazer um IGTV, uma live. Então você vai organizando isso. Eu, particularmente, gosto de fechar ciclos semanais e ir repetindo eles toda semana, tá? Mas você pode fechar ciclos mensais, ciclos quinzenais. Quanto maior o ciclo, mais tipos de conteúdo você vai ter que ter, beleza? Então, a minha dica é fecha conteúdo semanal. O quarto ponto sobre tráfego orgânico é use todas as ferramentas. Cada rede social tem ferramentas distintas, mas eu vou focar aqui no Instagram. O Instagram tem o feed, onde você pode postar todo tipo de conteúdo, imagem fixa, animação, vídeo, onde você pode postar tudo o que você quiser. Você pode postar todos os tipos de conteúdo lá dentro. O Stories é perfeito para a criação de conteúdo com interação do público. Então ele é uma ferramenta perfeita para você trazer o seu público mais para perto e criar conexão com ele. O Reels é concorrente do TikTok. Tá? Enquanto o TikTok posta vídeos de até 1 minuto, o Reels posta vídeos de até 30 segundos. E como existe essa competitividade entre o Instagram e o TikTok, o Instagram dá aquela forcinha para você conseguir mais alcance, para você ter aquela sensação de que está fazendo sucesso, como se você estivesse fazendo sucesso no TikTok. Só que ele te dá uma força para você fazer isso mais, né? Para você ter mais alcance. Então, abusem dessa ferramenta porque ela é nova e acabaram de lançar o Remix. Quanto mais você usa a ferramenta nova, mais alcance você tem. Essa é uma dica que eu dou, assim, atemporal. Se surge uma ferramenta nova, usa ela, beleza? IGTV é uma ferramenta onde você pode postar vídeos mais longos e ele é perfeito para você trazer conteúdo informativo e conteúdo educacional. Lembra lá no começo quando eu falei de criar autoridade? Essa ferramenta é perfeita para você conseguir criar autoridade com o público, ensinar alguma coisa ou mesmo gravar lives. E como eu acabei de falar de live, usa a ferramenta de lives. Porque quando você você está fazendo uma live, ele sobe a notificação lá no Stories e você fica no destaque enquanto está rolando aquela live. E a melhor parte é que depois que aquela live termina com interação ao vivo, você ainda pode jogar ela no feed e no campinho de IGTV e ele ainda fica rendendo ali curtida, comentário durante 48 horas. Então façam lives. E se eu puder dar um conselho melhor ainda, façam lives semanais. E naqueles dias que você não conseguir fazer live, faz IGTV, tá? Tenta fazer essa troca. Faz live, não conseguiu, faz IGTV, porque é muito importante. A live é a sua oportunidade de você sendo marca, você sendo uma empresa, você sendo um empreendedor, mostrar o seu rosto e mostrar que você é humano. Existe uma barreira muito grande quando você é uma marca, quando você é uma empresa, do seu público te enxergar como uma marca, não te enxerga como uma pessoa. Então quando você vê, quando você mostra que você é uma pessoa, que você está conversando, que você faz piada, que você é um ser humano, aquilo traz o seu público muito mais para perto de você. E lembra quando eu falei de períodos? Segundo a Ethos Social Networking, ela dá umas dicas de conteúdo variado. Então, em períodos, lembra quando eu falei de períodos de 1 semana, período de 15 dias? Se você fechar um período de 7 dias, ele recomenda 10 publicações num período de 7 dias. E você precisa variar essas 10 publicações em ali 4 imagens, 4 carrosséis, um Reels, um Stories ou um IGTV, beleza? Mas você tem que ir variando para conseguir alcançar o máximo que aquela ferramenta tem para te mostrar. E um detalhe extra, isso aqui é um baita de um conselho. Não menosprezem o direct. Quando chegar uma pessoa e começar a te seguir, vai lá e agradece, vai lá e dá as boas-vindas. Não usa robô, não usa automação. Se identifica, fala, olha, eu sou o Kelvin, sou de tal empresa, obrigado por me seguir, eu gostei muito do seu conteúdo, vai lá e curte alguma coisa dessa pessoa, porque na hora que você fizer isso, automaticamente você vai estar quebrando uma barreira entre a pessoa e a sua marca. Então, pode ser uma oportunidade muito grande de você conseguir criar uma conexão com uma pessoa que só te seguiu porque achou seu conteúdo interessante, mas não estava precisando comprar nada de você, tá? E mais, eu já trabalhei com várias empresas, onde na hora que eu vou entrar na rede social dela, tem lá 1, 2, 3 meses de direct não respondido. Responda aos seus directs.
Se você contrata uma pessoa para criar o seu conteúdo, para gerenciar o seu tráfego orgânico, você ainda é responsável por responder o seu direct. Pensa bem comigo. Eu já trabalhei com uma empresa de exchange e uma empresa de câmbio. Eu não sabia nada de câmbio. E eu expliquei, olha, não tem como eu responder aos seus clientes porque eu não sei nada desse mercado. Eu sei criar o conteúdo, mas eu não sei responder aos seus clientes. Então eu preciso que você responda quando alguém pergunte. Dava certo. Era cada pergunta que não fazia nenhum sentido para mim e resposta que fazia menos sentido para mim. Então, mesmo que você contrate um social media, a sua responsabilidade é responder os seus directs. Beleza? Quinta dica. Faça relatórios de desempenho. Eu já comentei aqui da Ethos 2 vezes. Tá? A Ethos é uma ferramenta onde você pode agendar as suas publicações com antecipação. Você cria lá o post, agenda, bota data e horário. E além do mais, você pode tirar relatórios com ela. Não é uma ferramenta cara e ela é perfeita porque ela vai tirar relatório de público-alvo, vai tirar relatório de curtida, relatório de comentário, vai tirar o relatório mais completo que você puder ter de rede social. E eu não estou recebendo nada para falar da Ethos aqui. É só porque eu já uso ela há mais de 5 anos e eu já testei várias outras ferramentas e ela foi a que mais me entregou. O relatório mais importante dentro da Ethos é: você consegue analisar qual é o tipo de conteúdo que mais chama a atenção do público e qual é o tipo de conteúdo que não engaja. E aí, toda vez que você for tirar esse relatório, você pega aquele conteúdo que não engaja e joga fora. E aí, aquele buraco que ficou, você começa a testar outro tipo de conteúdo. Isso é o básico que você precisa fazer para conseguir ter uma rede social com muito engajamento. Você precisa saber o que o seu público quer ouvir de você. Você não pode ficar postando o que você quer falar. Tenta ouvir o que o seu público tem para dizer para você. E ele diz isso curtindo, comentando os seus posts, tá bom? E dicas finais sobre o relatório. Você precisa olhar com atenção quais são os picos de engajamento do seu público. Se o seu público costuma curtir e comentar os seus posts às 19 horas, você precisa postar algum tempo antes para aproveitar aquele pico, tá? Então, você precisa ver qual é o melhor horário para publicar os seus posts. Faça agendamentos com antecedência. O que eu gosto de trabalhar para ficar confortável e nunca atrasar post, e eu aposto que se você já contratou um social media ou se você já trabalhou com um social media, você já viu gente atrasar post ou você já atrasou post. Então o meu conselho é, o que eu faço na verdade? Toda sexta-feira eu paro, crio todo o conteúdo de todos os meus clientes na sexta e já agendo a próxima semana. Ou seja, na semana que vem, hoje, sexta-feira, 3h25 da tarde, eu já estou com todo o conteúdo de todos os meus clientes criado e agendado para a semana que vem. Ou seja, se eu ficar doente, se acontecer qualquer coisa comigo, se eu não puder vir trabalhar, se qualquer coisa acontecer, na semana que vem não fica nada atrasado, tá bom? Então começa a agendar os seus posts com uma semana de antecedência, pelo menos. Veja qual é o seu público-alvo. Quando você puxa esses relatórios de rede social, você vai ver ali qual é o gênero que mais interage com a minha rede social. Homem, mulher, qual idade, de qual lugar, qual a área demográfica. Você vai ter um monte de métricas ali que vão definir o seu público-alvo. Essas métricas vão ser muito importantes para quando você for trabalhar com tráfego pago, porque isso vai fazer você economizar muito, porque você não vai precisar fazer pesquisa de público-alvo, não vai precisar fazer teste de público-alvo gastando dinheiro para descobrir qual é o seu público, porque você já puxou o relatório do tráfego orgânico. E por último, verifica qual é o total de integração do seu público. Talvez o seu público goste mais, interaja mais com posts em imagem. Talvez o seu público interaja mais com vídeo, talvez o seu público interaja mais com GIFs, talvez o seu público interaja mais quando você posta Reels, IGTV ou faça live. Então pega aquilo que você faz de melhor, e quando eu falo de melhor, o que o seu público gosta mais de consumir. E aí você foca naquilo.
E o sexto ponto sobre tráfego orgânico é o design. O design é muito importante. E você já deve ter ouvido alguém falar assim, o seu Instagram é a sua vitrine. Então, se essa vitrine está suja, está mal arrumada, está desorganizada, está mal feita, o tempo entre as publicações está alto, você não consegue atrair aquele cliente que está olhando a sua vitrine ali na hora. O que eu quero dizer com isso? Boa parte dos clientes que eu já trabalhei, eles preferem não pagar um social media e investir em conhecimento próprio e usar ferramentas de criação de conteúdo, como o Canva, o Adobe Spark e o Pictoshare. Acho que é assim que fala. Então, se você não quiser pagar uma pessoa para criar conteúdo para você com um design bonito, invista em você mesmo para você criar algumas publicações com design bonito, beleza? Porque a primeira coisa que o seu cliente vai degustar da sua empresa é a sua vitrine. E eu acho que você já deve ter escutado que as pessoas comem com os olhos. Quanto mais bonito, quanto mais chamativo, quanto mais bem feito, quanto mais trabalhado for o design das suas publicações, quanto mais bonita for sua vitrine, mais impressionado o seu público vai ficar. Então invista no design das suas publicações. E ainda sobre o design, eu quero dar um conselho. Escolhe uma palheta de cores. Se você tem um manual de identidade visual, usa esse manual. Se você não tem uma paleta de cores definida para sua marca, defina uma paleta de cores. Tá? O conselho que eu te dou hoje para você começar assim, bem, sem saber design, usa preto e branco, só que não chapado, né? Aquela cor totalmente preto e totalmente branco. No hexadecimal, para você que é designer, eu gosto de usar 29, 29 e 29 para o preto, que ele fica um pouquinho mais puxado ali para o cinza bem escuro. E o branco, ao invés de usar totalmente branco, eu gosto de usar o F0, 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 que ele deixa aquele branco um pouco mais suave, que ele não é aquele branco gritante que machuca o olho. Então, se você combina esses dois tons, um post preto, um post branco, você vai criando aquele layout clássico, que é o layout em xadrez dentro do Instagram, e aí você consegue inserir qualquer cor para quando for fazer algum texto ou algum post chamativo. Hoje eu sempre uso o preto e o branco. Quando eu vou fazer alguma coisa mais humorada, algum post com um pouco mais de humor, eu uso cores. Ali um tom azul, um tom verde, um tom roxo. Então eu tenho já essa pegada de usar só duas cores principais e ir variando as cores de acordo com o humor ou de acordo com o layout que eu coloco lá dentro com as figuras, tá bom? Bom, esse foi o guia de tráfego orgânico. Ele tem 6 pontos. Lembra deles, anota direitinho. Se você não anotou, volta e anota porque são dicas muito importantes. Se você consegue trabalhar esses 6 pilares bem trabalhados, não tenho dúvida nenhuma de que a sua rede social vai ser um sucesso. Se eu te ajudei, comenta, curte, compartilha. Isso vai me motivar a criar mais conteúdo. Se você está assistindo pelo YouTube, dá aquela força. Se você está assistindo aqui pelo Instagram, comenta. O seu comentário me motiva a criar mais. Beleza? Um abraço, foi um prazer ter você aqui. Até a próxima. Ufa, esse foi difícil de gravar. Esse foi punk.